Jesus, amém? Muito bem, Tiago, capítulo de número 5, os versículos são 19 e 20, os dois últimos versículos da epístola de Tiago, que diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Até aqui, irmãos. Amado e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor tem deixado para nós grandes e maravilhosas formas de podermos servir ao Senhor com pureza, com santidade, com inteireza de vida. É o teu Filho, o teu Espírito, a cruz, a palavra, Senhor, os profetas que falaram acerca do Senhor, os apóstolos, meu Deus, a igreja. Nós temos sido, meu Deus, mais do que abençoados com todos os meios da tua graça que estão à disposição das nossas vidas. Nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, há uma negligência muito grande da parte do teu povo, de negligenciar exatamente esses meios da graça. Muitos deixam de congregar, outros deixam, Senhor, de orar, outros deixam de ler a palavra, Senhor, e vão se afastando, meu Deus, aos poucos da tua presença, até que quando, Senhor, se dão conta, estão muito longe de ti, com uma vida no pecado, estão, meu Deus, afastados, meu Senhor, do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, vivendo, meu Deus, a desesperança, vivendo, meu Deus, os caminhos tortuosos, mas tu és o Deus presente, que nunca nos abandona. E nessa manhã aqui, quando nós vamos estar meditando no final da epístola do teu servo Tiago, quando fala, Senhor, de voltar ao bom senso, de voltar, meu Deus, aos teus caminhos, é o que eu peço a ti, meu Deus. Nós clamamos como igreja do Deus vivo e verdadeiro. Eu te clamo, Senhor, como o anjo desta igreja, o mensageiro deste povo, Pai, através da tua palavra, que aqueles, meu Deus, que estão enfraquecidos, que possam ser fortalecidos. Os que estão desviados, que possam retornar, meu Deus, aos teus caminhos. E nós que estamos firmes na fé, Pai, possamos ser agentes de conversão, agentes de arrependimento, como João Batista assim foi, que foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, agora com a ministração desta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom, irmãos, nós começamos aqui a meditar na epístola de Tiago no dia 12 de março deste ano, e chegamos aqui então 8 meses depois, ao fim dessa epístola, onde nós passamos por tudo aquilo a qual o Senhor tem para cada um de nós. E a epístola então chega aqui ao final, trazendo a nós uma responsabilidade como igreja, dentre muitas que já trouxe aqui, mas deixando para o final, como se para que estivéssemos nos lembrando mesmo disso, do cuidado que nós devemos ter para conosco e também para com os nossos irmãos na fé. Veja bem, irmãos, que a igreja, ela é uma comunidade de fé, ela é uma família, ela é um local de transformações e de uma realidade completamente diferente da qual governos, sociedade natural quer trazer para os homens. E nós precisamos, irmãos, como igreja do Deus vivo e verdadeiro, assumirmos verdadeiramente o nosso papel de cristãos sobre a terra. Porque este papel é um papel glorioso. Ser igreja do Deus vivo e verdadeiro é um papel, um chamado, uma vocação gloriosa. A gente vinha vindo aqui para
para a igreja, para o culto agora. A minha esposa estava mostrando, falando de uma mensagem que ela recebeu do WhatsApp, muito bacaninha, dizendo assim: pinte somente a igreja. Então tinha uma edificação de uma igreja e um povo, e só o povo pintado, né? A igreja somos nós. Nós somos a igreja do Deus vivo e verdadeiro, não é? Nós precisamos nos assumir como igreja. Mas eu não sou igreja sozinho. Não existe fé de um só. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, está no plural. O Pai é nosso, não é meu, é nosso. Quando Jesus fala de fé, de igreja, ele diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos. É uma pluralidade. Não existe aquela história de dizer assim: eu cultuo a Deus na minha casa. A comunidade da fé, ela é importante, ela é real. Conheço uma irmã que sempre dizia que uma brasa fora do braseiro, ela apaga. E nós precisamos então assumir esse nosso papel, porque ele é um papel muito importante. Nós vivemos num mundo, queridos, de muitos atrativos, tentações, filosofias e enganos. O mundo que nós estamos vivendo é esse mundo tenebroso. A Bíblia coloca como um mundo tenebroso, uma sociedade corrompida, homens maus e violentos. Nós vivemos esta situação. Situação esta até que invadiu muitas igrejas. A igreja, ao longo dos tempos, ao longo da história, ela vem sendo secularizada. Secularizado significa contaminado por este século, por este mundo. Hoje nós vemos coisas na igreja que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então nós precisamos, como um povo de Deus, nós precisamos fazer uma reflexão muito grande de, em primeiro momento, como está a minha vida, e não como está a vida do meu irmão, porque a própria palavra de Deus, ela diz: olha, tira a trave do teu olho antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós precisamos sempre olhar para nós e vermos como povo de Deus, nós estamos nos portando perante o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, em primeiro lugar, como estamos nos relacionando com os irmãos da fé, e qual é o nosso testemunho para com os de fora, porque a própria palavra de Deus diz que precisamos ter bom testemunho, principalmente para com os de fora. Porque se queremos fazer algo como cristãos na terra, precisamos ser cristãos. Se queremos fazer algo como igreja na terra, precisamos ser igreja. E entendendo então que em meio a toda esta corrupção, atrativos mundanos, tentações e filosofias, nós precisamos nos erguer como um povo santo, como um povo puro, como um povo que não vive o pecado e nem tem sombras de variações no seu caráter. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra com o pecado, e nós, como em guerra, nós temos inimigos. A palavra de Deus em Mateus 13:39 diz: e o inimigo que semeia a má semente é o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o general das hordes infernais, dos esquadrões infernais, das milícias infernais, e ele sabe como atacar o povo de Deus. O inimigo das nossas almas, é muito claro que a palavra diz, ele não precisa atacar o mundo. Ele não precisa atacar os que estão fora da igreja, porque estes já são dele. Ele então vai atacar os que são de Jesus Cristo. E os que são de Jesus Cristo sou eu e você. Somos nós. E nós precisamos entender então que há um inimigo muito bem equipado, muito poderoso, muito bem preparado, que nos odeia. E ele então usa de toda a sua artilharia pesada, com esses atrativos, tentações, filosofias e enganos, para tentar derrubar a cada um de nós.
Então nós precisamos fazer com o que Pedro, como o Espírito Santo fala através do apóstolo Pedro, que está em 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9, que diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Perdão, sejam sóbrios. Eu gosto muito dessa palavra sóbrio e também da palavra vigilância. A palavra sóbrio é o contrário de ébrio. Nós vemos muito bem os cantores antigos, se eu não me engano, se foi Adoniran Barbosa ou se foi Vinícius de Moraes, que cantavam um sambinha que dizia assim: tornei-me um ébrio. Tornei-me um ébrio. Alguém sabe se foi Adoniran Barbosa? Não foi? É bem antes de Adoniran Barbosa, por isso que os mais velhos que sabem, por isso que eu não sei, né? Vicente Celestino, isso mesmo. Foi Vicente Celestino que no século XVI, brincadeira. Vicente Celestino, ele criou esse sambinha: tornei-me um ébrio. Trocando em miúdos, tornei-me um bêbado. Ou seja, era um sóbrio e virou bêbado. Ele se converteu, esta pessoa a qual Vicente Celestino está falando, ele passa por um processo de conversão. Ele era um sóbrio e ele se converte num ébrio, num bêbado. Talvez um crente. Talvez Vicente Celestino estava falando de um ex-crente, que era um sóbrio e torna-se um ébrio. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: sede sóbrio. O ébrio, o bêbado, ele não tem controle sobre a sua mente. A sua mente está à mercê, sobre influência do álcool, a qualquer coisa que possa vir a ele. Um bêbado aceita tudo. Uma pessoa que não está no controle das suas faculdades mentais, aceita qualquer coisa. Se derem veneno, ele bebe. Se fizerem uma proposta, ele aceita. Ele está aberto a qualquer coisa. E aqui a palavra de Deus então diz: olha, nesse mundo tenebroso a qual nós vivemos e somos igreja do Deus vivo e verdadeiro, precisamos ser sóbrios. Precisamos ter o controle da nossa mente e, além disso, estarmos vigilantes. Nós precisamos vigiar, ser um atalaia. O Antigo Testamento gosta de falar desta palavra, atalaia. Nós precisamos ser vigilantes, sóbrios e sermos atalaias. O atalaia era aquele que ficava em cima de uma torre, em cima dos muros de uma cidade fortificada, como por exemplo Jericó. Jericó era uma cidade forte. Cidades fortes eram aquelas cidades que tinham muros em sua volta, que protegiam, com portões e ferrolhos, que à noite se fechava para que tomasse cuidado com os inimigos. Mas havia um atalaia em cima do muro. E este atalaia, ele via as coisas de cima. Porque quem está vendo as coisas do alto, consegue enxergar o inimigo de longe. De longe. E é isso que o Senhor fala para cada um de nós, como igreja do Deus vivo e verdadeiro, vivendo em meio a esse mundo corrupto, não sendo do mundo, como Jesus diz em João 17, eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, e tocarmos a trombeta para os outros que estão lá embaixo, porque o atalaia, sóbrio e vigilante, ao ver o inimigo, tocava a trombeta, e ao som da trombeta se sabia se era um inimigo, se era perigo ou se era festa. Era perigo, fecham-se os portões da cidade. E é assim que então nós precisamos nos tornar. Por quê? Porque Pedro continua dizendo: o diabo, que é o inimigo de vocês, anda ao redor de vocês como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, nós como igreja, queridos irmãos, precisamos ser sóbrios, precisamos ter o controle da nossa mente.
precisamos ser violentos, não, vigilantes, porque o inimigo é violento, e ele é considerado como um leão, que ele está andando em redor de cada um de nós. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus diz assim: aquele que verdadeiramente é nascido do Senhor, o maligno não pode tocar. Se nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, o maligno não pode nos tocar. Então, por isso que ele está ao redor. Mas no momento em que vacilarmos, ele vai devorar, porque ele está rugindo e procurando a quem possa devorar. Por isso ele diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Qual é o maior poder de resistência de um crente? A fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos pediram para Jesus: aumenta-nos a fé. Por isso que a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor, não é? Por isso mesmo que existem, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Porque se nós cairmos em pecado e sairmos da santidade, o leão vai nos tragar. Então nós precisamos primeiramente entender isso, para que esses 2 versículos finais, eles façam sentido nas nossas vidas. Nós temos que resistir ao diabo. Como igreja do Deus vivo e verdadeiro, queridos, é maravilhoso vir ao culto e devemos vir. É maravilhoso nós estarmos em meio ao povo, sim, mas a nossa batalha é lá fora. A nossa resistência é lá fora. A nossa resistência é em casa, é com a família, é no trabalho, nas ruas, é em meio ao mundo. Nós precisamos resistir. E para resistir, nós precisamos estar armados. E nós somos um povo espiritual. E Paulo, falando aos Coríntios, diz que as nossas armas não são deste mundo. As nossas armas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas. Então nós precisamos municiar. Olha, nós olhamos e, por exemplo, vemos lá no Rio de Janeiro, nós vemos como os traficantes estão bem armados, melhor armados do que os policiais, muito mais armados do que a população civil, que não pode ter armas, né? E como então viver em meio a tudo isso, se Deus não nos guardar, irmãos, e se nós não estivermos fortalecidos no Senhor como igreja? Em vão trabalha o sentinela, diz a palavra de Deus. Então, meu querido, assumamos o nosso papel como filhos de Deus, assumamos o nosso papel como igreja do Deus glorioso, assumamos de uma vez por todas, amados irmãos, que nós precisamos separar, santificar a maior parte do nosso tempo em devoção a Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, ter tempo para Deus, porque o diabo, ele está trabalhando dentro da igreja, roubando o tempo do povo de Deus. Ele não está muitas vezes lançando grandes tentações nas nossas vidas, porque se ele roubar o nosso tempo com Deus, ele vai conseguir o intento dele. É uma questão de tempo. Então, meus irmãos, hoje a igreja tem muito tempo para Facebook. Hoje a igreja tem muito tempo para redes sociais. Hoje a igreja tem muito tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Há quanto tempo você não lê um livro da Bíblia? Há quanto tempo não faz um jejum, uma oração? Há quanto tempo? E aí então, querido, por que, se você for responder para você mesmo, por quê? Porque eu não tenho tempo. Como não? Temos 24 horas por dia. Temos 24 horas por dia, e nem vou dizer o que você faz do meia-noite às 6. Da meia-noite às 6 você dorme, porque Deus quer que você durma o sono dos justos. Que a palavra diz exatamente isso, a noite foi feita para dormir, né? Então, mas o dia foi feito para andar na luz. Então, aqui, nós precisamos primeiro entender uma coisa: a fé, ela só tem sentido se eu estiver em pé junto com a minha comunidade de fé.
junto com a minha comunidade de fé, porque senão o resto, querido, é utopia, é fantasia. Você está se enganando a si próprio e enganando os outros, porque se você não estiver de pé na presença de Deus, o leão já te tragou há muito tempo. Amém, queridos? E há um dia que Jesus Cristo vai voltar, querido, para nos buscar. E tem duas coisas só que Jesus vai falar quando voltar. Ou ele vai dizer servo mau, ou ele vai dizer servo bom e fiel. Eu quero ouvir da boca do Senhor, dos lábios do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Estou bem. Então, uma vez que estamos em pé, estamos cuidando de nós mesmos, aí então entra aqui o que fala o versículo 19, que se alguém entre nós, ou seja, algum irmão se desviar, aí sim nós precisamos então entender que nós temos um papel importantíssimo. Como tratar então, nós que estamos fortalecidos na fé, que estamos vivendo um cristianismo real nas nossas vidas, como nós devemos tratar estas pessoas que sucumbiram, enfraqueceram e desviaram dos caminhos do Senhor? Marcos 2,17 diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim chamar a pecadores. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos ter esta atitude de entender que, como verdadeiros cristãos, que estamos firmes na palavra do Senhor, firmes na espiritualidade, nós precisamos auxiliar os que estão fracos e doentes no nosso meio. Nós não podemos condená-los, porque Jesus, ele não é um agente de condenação. Jesus é um agente de salvação, de justificação. O diabo é um agente de condenação. Mas nós não temos nada com o capeta. Nós temos com o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, como fala em Filipenses 2,5. Ou seja, nós não podemos ter um dedo que aponta e é acusativo. Nós precisamos ter mãos estendidas que acolham o que está fraco e tentar ajudá-lo, até os limites da possibilidade de ajudá-lo, né? Então nós precisamos ter este sentimento e de saber mesmo até onde ir, porque tem momentos em que não dá para prosseguir adiante. Porque também a pessoa que vamos ajudar, ela precisa querer voltar. Mas tudo que estiver ao nosso alcance e possibilidade, nós devemos fazer. Nós devemos então tentar trazê-los ao bom senso novamente. Ao bom senso, bom juízo. Eu lembro meus pais sempre diziam assim: tem juízo, filho. Tem juízo, hein? Tem a cabeça no lugar. Meus pais sempre falavam isso para mim. Tenha juízo, filho. Tenha juízo. É exatamente isso aqui o que a palavra está dizendo. 1 Coríntios 15:34 diz assim: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Como justos, recuperem o bom senso, o juízo e parem de pecar. Porque veja bem, amados, se nós sabemos que o nosso inimigo é muito mais poderoso do que nós, mas enquanto em Deus ele não pode nem sequer tocar em nós, tenha bom juízo, não saia de Deus e pare de pecar, porque senão serás tragado pelo leão que ruge. Nós não podemos nos esquecer de Daniel na cova dos leões. Daniel manteve-se firme na fé, e porque era um homem de fé, foi lançado na cova dos leões. Um homem já de certa idade, talvez com 70 e poucos anos de idade, lançado na cova dos leões por ser justo.
O próprio rei da Babilônia não queria que isso acontecesse, mas porque o rei, quando falou, está falado, teve que jogar Daniel lá. Não dormiu aquela noite o rei. E de manhã corre lá, amedrontado. E na pedra selada, ele pergunta a Daniel: filho do Deus vivo e verdadeiro, servo do Altíssimo, estás vivo? E Daniel lá de dentro diz: estou, nenhum mal me causou, nenhum dano. Deus fechou a boca do leão. E retiram Daniel dali. Daniel não estava sozinho dentro da cova dos leões, mas porque Daniel estava na cova dos leões, os leões estavam com as suas bocas trancadas. Quando retiram Daniel da cova dos leões, eles devoram os outros que estavam ali. Meu querido, a presença de um justo em algum lugar faz toda a diferença naquele lugar. Porque um justo pode fechar a boca de todos os leões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro e não posso me esquecer de Jacó na casa de Labão. Quando Jacó esteve na casa de Labão, Labão foi abençoado sobremaneira. Por quê? Por causa da presença de Jacó ali dentro. Eu me lembro quando trabalhava numa empresa, não vou falar o nome da empresa. Eu trabalhava no nome de uma empresa e ali então eu saí da empresa para assumir de uma vez por todas um ministério em tempo integral. Isso foi no ano de 2004. No ano de 2004, quando assumi o ministério em tempo integral, porque até então era de tempo parcial, eu trabalhava nessa empresa. E Deus me deu uma palavra. A empresa, os donos eram judeus. Uma empresa imensa, uma multinacional. Eu me lembro quando sentei para almoçar com um dos judeus na festa do Purim. E eu falei de Jesus Cristo para aquele homem, almoçando só eu e ele, o grande dono da empresa. E ele disse assim: Paulo, vamos parar de almoçar aqui, porque se você me falar mais 5 minutos, eu me converto ao cristianismo e entrego minha vida a Jesus Cristo. Eu disse: então vamos comer uma sobremesa. Aí ele disse: não, pare. E ele saiu dali. E eu me lembro que pouco depois, quando eu assumi, Deus me disse com uma palavra assim: vai acontecer aqui como aconteceu com Jacó. Essa empresa era abençoada porque você estava dentro dela. No momento em que você sair, eu vou retirar a mão sobre ela. E foi o que aconteceu. Eu saí dali, 15 dias depois, estourou o escândalo do Banco Santos. E os donos foram presos. Aquele judeu teve a chance de entregar a vida ao Senhor Jesus. Meu querido, um justo na sociedade pode fazer a diferença. E quando eu digo justos são aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus. Eu estou falando de cada um de vocês, de você que nos assiste ao vivo essa manhã aqui, que entregou a sua vida a Jesus. Você dentro da sua casa faz a diferença como justo. Você dentro da sua empresa faz a diferença como justo. E está abençoando muitas pessoas só por causa dessa característica de ser justo perante o Senhor, de ser honesto, de ser santo, de ter a mesma atitude de Cristo na sua vida. Isso é glorioso, é glorioso. Nós não somos usados por sermos poderosamente espirituais ou termos dons carismáticos. Nós somos usados porque somos filhos de Deus. A nossa presença é abençoadora. A presença da igreja em algum lugar é abençoadora. Eu me lembro quando o secretário da Justiça de São Paulo disse para mim numa sala de aula, para nós que estávamos na sala de aula, ele dava aula para nós, ele disse: o sistema carcerário brasileiro ainda não explodiu porque a igreja cristã está lá dentro. Porque no dia em que a igreja cristã sair de dentro do sistema carcerário do Brasil, esse barril de pólvora vai explodir. Nós somos a igreja, queridos. E nós precisamos viver nessa terra como igreja do Deus vivo e verdadeiro. E como igreja, nós podemos trazer de volta muitos ao bom senso. Então, meu querido, que nós
tenhamos esse bom testemunho e não fazer vista grossa com o pecado e nem fazer acordos com o pecado. E nem fazer acordos com o pecado. Sabe, querido, não faça acordos com o pecado. Às vezes, para que não haja batalhas, o crente faz acordo com o pecado, faz vista grossa, faz de conta que não está vendo, que não está sabendo. Mas nós estamos vendo, nós estamos sabendo. E nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Se fizermos acordos com o pecado, nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. Nós passamos a ser mundo. E não sal. Passamos a ser mundo. Então, queridos, o nosso papel como cristãos é sermos agentes de combate ao pecado. Mas para começar essa batalha, comece olhando no espelho. Comece olhando você bem fundo dos teus olhos, no espelho. No espelho. E responda uma pergunta, olhando no espelho bem fundo dos teus olhos. Em que exército eu luto? Eu sou soldado de que exército? Eu sou soldado do exército de Deus, exército celestial, ou sou soldado da milícia infernal? E essa resposta só vai saber, quem vai dar essa resposta é a tua consciência. A tua consciência. Através das atitudes que você tem tido fora da igreja. Quais as atitudes, quais as palavras, quais são as estratégias que você usa lá na sua empresa? Você tem fraudado o governo? Você tem mentido? Você, então, a sua consciência vai dizer, a nossa consciência diz, qual é o nosso exército. Mas entenda, nós somos agentes de combate ao pecado. Para terminar, 1 Timóteo capítulo 6, 11 e 12, diz assim, você, olha só, a palavra está falando com você, o Espírito de Deus está olhando nos teus olhos e falando para você nesta manhã, você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Foge de todo pecado. Combate o bom combate. Toma posse da vida eterna, querido. Toma posse da eternidade de uma vez por todas, porque você foi chamado para isso. E um dia, ao entregar a sua vida a Jesus, você fez uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. A igreja é o agente de combate ao pecado na terra. Como existe ali aquela agente de combate à dengue, que sai com o fumacê na rua para matar o pernilongo, querido, nós somos o agente de combate ao pecado. E nós precisamos lançar o nosso fumacê. Nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Hoje, infelizmente, a igreja se confunde muito com o mundo. Ela é muito parecida com o mundo. A igreja preferiu ser parecida com o mundo do que continuar sendo diferente. Que pena, que pena. A igreja sem mácula e sem ruga, que foi comprada por alto preço, na cruz do Calvário, ela está parecida, parece irmã gêmea do mundo. Que nós possamos distorcer isso, irmãos. Que nós possamos assumir o nosso papel, porque se queremos mudar alguma coisa para o reino de Deus nessa terra, precisamos viver o verdadeiro cristianismo
nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Espero em Deus que essa reflexão e essa mensagem toque profundamente sua mente, toque profundamente o seu coração. E realmente, chacoalhado esta manhã, você possa prosseguir a tua vida em todos os seus dias em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Queridos, nós somos agentes de santidade. Nós somos agentes da piedade. Nós somos agentes da justiça. Nós somos agentes da fé. Eu quero orar com você nessa manhã. Aí onde você está mesmo, no seu lugar, não quero chamá-lo a vir à frente, mas nós vamos orar aí mesmo em nome de Jesus. Queridos, nós não somos nada sem o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Perdidos nós estamos sem Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, e em mim todas as coisas subsistem. Ou seja, toda vida procede de Jesus. Porventura, nessa manhã, tem alguém aqui querendo entregar sua vida a Jesus? Que entendeu nessa manhã que precisa de Jesus na sua vida? Se há alguém querendo entregar a vida a Jesus, faz só um aceno com a sua mão. Não vou chamar você à frente aqui, nem perguntar nada para você. É você e Deus agora. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão. Alguém desse lado ou desse gostaria de entregar a vida a Jesus? Não? Amém. Mas talvez agora então você, como um filho de Deus, já entregou a sua vida a Jesus. Talvez você queira colocar a sua vida na presença de Deus e pedir realmente que o Espírito Santo possa encher a tua vida, para que você possa viver uma vida como um verdadeiro cristão, em nome de Jesus. Convido você a fechar os teus olhos e curvar a tua fronte. Eu vou orar com você em nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus eterno, todo-poderoso, nós aqui queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, meu Deus. E eu coloco, meu Deus, cada um que agora se coloca na tua presença como um filho do Senhor, que nessa manhã, meu Deus, foi ministrado pela tua palavra e que entende, meu Deus, que precisa assumir um compromisso e uma postura diferente como cristão na terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos ser, meu Deus, cristãos que são realmente sal da terra e luz do mundo. Não queremos em nada, meu Deus, sermos parecidos, meu Deus, com a sociedade, com a comunidade pecaminosa, mas queremos ser uma comunidade de fé, meu Deus. Queremos que os nossos vizinhos saibam, meu Deus, pelo nosso proceder que somos cristãos. E em nada, meu Deus, envergonharmos o teu nome, Senhor, quer seja por xingamentos ou gritarias, quer seja, meu Deus, por conselhos nefastos, mas nós queremos ser, meu Deus, aqueles que são reconhecidos em primeiro lugar pelo Senhor como verdadeiros cristãos, mas que também as pessoas saibam que possam recorrer, meu Deus, a cada um de nós quando houver, meu Deus, algum problema nas suas vidas. Eu sei em quem eu posso confiar, porque o meu vizinho é um verdadeiro cristão, ele tem boas palavras, ele vai me dar um bom conselho. Que assim seja sobre cada um de nós, Pai. Levanta uma santa geração no nosso meio, Pai. Levanta, meu Deus, uma geração santa no nosso meio, Pai, para que em nome de Jesus possamos fazer realmente a diferença sobre essa terra, Pai. Eu quero abençoar esse povo, meu Deus, nessa manhã, com grandes porções do Teu Santo Espírito sendo derramadas do trono da Tua graça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Levanta os Teus olhos, Jesus, sobre um povo e encontre aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Dá-nos da paz e do Teu Santo Espírito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.